Boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Podemos dizer graças a Deus? Graças a Deus, nós podemos glorificar ao Senhor, porque, como o pastor Gedson trouxe aquela palavra, depois de tudo nós estamos aqui. E você pode dizer como aquele raminho, né? Que quando passou aquela tempestade muito forte, e quando passa a tempestade muito forte, faz um estrago, né? Derruba árvores. Mas tem alguns raminhos que eles dobram, deitam, né? E fica deitado quietinho, deixa o vento soprar, né? Quietinho, quando passa você levanta novamente e está de pé. Nós estamos aqui de pé pela graça, pela misericórdia do Senhor. Aplica isso no natural, na pandemia que nós passamos. Quantos aqui teve o vírus? Levanta a mão. Levante a mão bem alto. Quem teve? Não é um milagre estarmos aqui? É um milagre. No natural e no espiritual. Você aplica isto e, pela misericórdia de Deus, estamos neste lugar, numa festa espiritual. Podemos sentir a presença de Deus. E é tão bom você estar seguro na estrada que Deus te colocou. Ele é responsável por nós, neste lugar que nós estamos. E eu quero agradecer pastor Jonas pela oportunidade, né? Isso traz uma responsabilidade muito grande, muita tensão, né? É normal para o físico. Mas estamos confiados em Deus. Eu confesso que durante o encontro, o decorrer do encontro, que Deus pôs no meu coração, quando o pastor Jonas expressou que eu iria falar na quinta-feira, Deus pôs no meu coração a mensagem, a bem-aventurança esquecida. E na abertura do encontro, o pastor Jonas leu a oração. E quando foi hoje na reunião interna, no primeiro período, o pastor Jonas chamou o pastor Gideão Marinho, e ele falou que ia tomar a mensagem, a bem-aventurança esquecida, mas sobrou 17 minutos para ele, né? Então, Deus tem a maneira de trabalhar com o seu povo. Ele tem um lugar que ele trabalha. E você precisa fazer prova disto numa hora decisiva que nós estamos, para você saber posicionar-se. Então, podemos dizer mais uma vez, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela revelação, pela eleição, pela predestinação, em nome de Jesus Cristo. Eu envio saudação aí para os irmãos em Uberlândia e Araguari. Todos os irmãos aí estão acompanhando o encontro através da internet. E também está comigo minha família, minha esposa Lloyd e meus filhos. Se puderem ficar de pé, por favor. Lloyd, Samuel, está aí, Ana Sara, o Edmar também deve estar por aqui, né? E o José Paulo estão ali. E esses aí são os netos mais bonitos do pastor Adil, né? Os mais bonitos. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Podem se assentar. Vamos ficar de pé, nós vamos ler a nossa escritura bíblica. E depois temos o hino. São Mateus capítulo 11, a partir do versículo 1.
E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Oremos. Pai Celestial, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa saúde, e nós estamos aqui como um povo bem-aventurado nesta noite, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, e nós podemos sentir a presença do Senhor no nosso meio. Eu já fui curado nesta noite, nós já fomos curados, já fomos abençoados pelo Senhor. Te agradecemos por Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmã Thalita, irmã Ana Flávia vão louvar ao Senhor. Desde aquele grande dia
Glória a Deus. Vamos dizer glória a Deus? Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs. Agora, aqui na página 3, o profeta, ele disse: estamos todos familiarizados com as bem-aventuranças. Na mensagem, a bem-aventurança esquecida. E nós devemos valorizar o que Deus fez por nós. E ontem, na pregação do pastor Wagner Marques, né? Ele está aqui na plataforma. Se o senhor pudesse ficar de pé, por favor. Vou usar ele, tem vários pastores aí que têm essa cabeça branca, né? E eu acho bonito, né? Eu acho bonito. E ficam marcas, né? Pode enrugar o rosto, né? Mas ontem, ouvindo a pregação, e no final, ele falando um pouquinho da história, a nossa história do companheirismo. Obrigado, pastor Wagner. O início, como Deus começou esse trabalho. Às vezes é muito fácil você criticar quando tudo está feito, quando tudo está pronto. O profeta, ele diz: quando nós temos uma certa idade, vem o cansaço, deixando escapar a pressão. O profeta disse, numa era neurótica que nós estamos vivendo. E às vezes um homem com aquela idade, e quantos pastores, quantos pais, quantos momentos que você vai ver o seu pai nervoso, esgotado até, estafado. E muitas vezes os filhos, os jovens olham e não compreende, não entende. Por que a minha mãe está tão cansada? Por que o meu pai está tão cansado? Mas volta um pouquinho na história da mamãe, na história do papai. Lembre de quando você era bebezinho e pergunta ao papai e à mamãe um pouquinho, como que foi? Às vezes eu choro, o pastor Jonas citou aqui o meu pai, né? Eu lembro quando ele foi lá para a região, Triângulo Mineiro, começando a pregar. Muitos deles passaram fome, abrindo caminho para nós hoje estarmos onde nós estamos. Não, que Deus tenha misericórdia de nós, não sejamos ingratos. Não seja ingrato. Certas horas, o melhor que nós fazemos é baixar nossa cabeça, orar, ficar em silêncio, ficar quieto. E você para pensar o que Deus nos deu nessa nação. Antes de nós seguirmos aqui na mensagem Bem-aventurança Esquecida, o profeta, ele disse aqui no parágrafo 7 da mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus: sabemos que não estamos reunidos aqui para falar de algum tipo de negócios. Estamos reunidos aqui para falarmos sobre Cristo e na fortificação para nos manter firmes. E o que fazermos para este tempo presente? E o profeta estava encorajando, ele disse: eu quero te encorajar, irmão Neville, encorajando o irmão Neville.
Nós devemos encorajar uns aos outros. A sua presença encoraja o irmão. Eu quero te encorajar, irmão Neville, seja corajoso, não importa o que apareça, o que for, o que acontecer, simplesmente não deixe nada te envolver. Irmãos, nós temos sido ensinados, através dessa plataforma, por quanto tempo? Por quantos anos que Deus tem nos dado? Não deixe nada te envolver, simplesmente fique ali como a rocha das eras, e Deus fará com que tudo dê certo. Tem que ser Deus por nós, não será força nossa. É por isso que nós ouvimos no encontro, no programa de rádio, na reunião interna, uma característica de um verdadeiro enviado de Deus: ele não é um exibicionista. Nós dependemos de Deus, e é por isso que nós estamos aqui, nós temos este encontro, estas reuniões. E o pastor Joaquim Gonçalves, eu creio que foi na última escola que ele esteve aqui no púlpito, antes da sua partida. Se eu não estiver enganado, ele deixou esse parágrafo aqui para nós, o parágrafo 18, falando de um quartel-general que Deus tem. Ele deixou essa recomendação. Deus tem um quartel-general. Você descobre que quando se trata de estar no meio de ministros, no meio de homens de negócios, no meio de lojas, todas as partes que você vai, ali você encontra um grupo de homens, você obtém ideias diferentes. E quantas ideias que surgem? Por que nós nos reunimos? O encontro é para nos manter em harmonia. Deus tem uma ordem. Veja, porque onde você encontra um grupo de homens, você obtém ideias diferentes. Nós temos chegado num ponto, os pastores, que há tantas ideias e tantas coisas nesta hora. Satanás tem trabalhado arduamente usando o meio virtual, mas o eleito filho de Deus, aquele que tem natureza de cordeiro, que é ovelha, ele não será enganado. As portas do inferno se levantarão contra a noiva, mas elas não prevalecerão. Deus nos equipou com discernimento de espírito. Se aparecer um que quer ser um exibicionista, você dirá: não, eu não preciso disto. O profeta não foi. Oh, vamos dizer aleluia. É hora de você saber que nós estamos firmados na palavra de Deus. Independente dos problemas, das provas, nós vamos ver que Israel tinha sim uma retaguarda carnal. E quem não tem a retaguarda carnal? Qual pessoa que não tem? Mas o importante é sentir a presença de Deus, a vindicação de Deus. Seja sensível ao Espírito Santo. Não perca essa sensibilidade. Porque ideias, você vai seguir ideias? Onde você for, onde você encontra um grupo de homens, tem tantas ideias. Ai, Senhor, misericórdia. É quase que é melhor separar e falar assim: sabe, quer saber o que eu quero saber? Eu não quero saber de nada.
estou lutando por mim, estou custando dar conta de mim. Onde você encontra um grupo de homens, você obtém ideias diferentes. Portanto, você tem que ter uma pessoa em que possa colocar confiança. Você tem que ter uma pessoa em que você possa colocar confiança, eleger aquela pessoa e todos trabalharem com aquilo. Agora olha onde que Deus começou. Olha onde que Deus trabalhou conosco nessa nação. Trabalhou ou não trabalhou? Nos chamou através de clarinadas de fé para vencer. Ou não foi Deus? Foi Deus trabalhando conosco. E às vezes quando você vê um homem descansado, esgotado, até estafado, cuidado com o que você vai expressar. Você vai esquecer do que Deus fez por você? Sim, você precisa saber. Veja, você tem que ter uma pessoa em que possa colocar confiança e eleger aquela pessoa e todos trabalharem com aquilo. O encontro nos põe em harmonia. Nós somos corrigidos, pastores são corrigidos. Nos ensina conduta, respeito uns para com os outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, respeitar nomes, eleger aquela pessoa e todos trabalharem com aquilo, exatamente como no exército. Aí foi o pastor Luiz Carlos Teixeira, falou: é bonito ver uma ordem do exército, não é? É bonito ver todos trabalhar. Irmão Oséias, irmão, consegue colocar aí para nós, né? Como que é o exército, hein? Acerte o passo. Logo pensei que se essas hostes celestiais 3 minutos. que guardam o seu lugar desta maneira para que tudo isso esteja em ordem, então que tal com a desordem das hostes terrestres? Ou seja, que ao sair um de ordem, Estou lendo a mensagem. isto interrompe a coisa completa. Quem serviu o exército sabe disso. Eu não servi, mas servi o tiro de guerra no tempo do regime militar. Eu me lembro na ordem unida, marchar na ordem unida. A ordem unida é marchar, né? Plá, 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 plá. Direita, esquerda, plá, 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 plá. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Direita, esquerda, plá, 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 plá. Cento e poucas pessoas. Você escutava assim, era plá, 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 plá. Quando você estava marchando com arma, né? Que ele dava, você tinha que descarregar o fuzil, tirar do ombro, vinha aqui, tinha toda uma manobra, né? E plá no chão. Fazia plá. Tudo certinho. É muito bonito. 1, 2, esquerda, direita, plá, 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 plá. Mas de vez em quando, na hora de bater o pé esquerdo, estava batendo o pé direito, estava plá, 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 plá. Lá no meio escutava placatá, plá, plá, placatá, plá, plá, placatá, plá. Mas que coisa! O sargento falava assim: acerta o passo, mocorongo. Todo mundo batendo certinho, só ele batendo errado. Sai da harmonia. Uma pessoa, você escutava
Entendeu isso, irmãos? O culto é para isso, tá? Para ver quem está no passo Aleluia. errado e para o passo certo. Aleluia. O que você está falando está na harmonia? O que você está ouvindo está em harmonia? A posição que você está tomando está em harmonia? Se não está, acerta o passo. Acerta o passo com a ordem da mensagem, com o ensinamento da mensagem. A mensagem é a única coisa que provoca a harmonia de Deus nesses dias. Oh Deus. Aleluia. Glorifique o Senhor. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Veja, este é do quartel-general, exatamente como no exército. O capitão diz isto, ele é o capitão daquele grupo, e o general do comando, chefe, naturalmente, é Jesus Cristo na igreja, e seus ministros são seus capitães de companhias, que o representam aqui na terra. Você é representante dele. Então Deus tem um sistema de Deus. Aí veja, na página 133, a igreja da era de Esmirna. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área, e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Agora, Deus tem nos instruído nessa nação. Agora veja a advertência que o profeta deixou. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Falar somente o que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14:37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, ou tiram ali. Aplica isso hoje. Acrescentam aqui, ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura, e o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Fundo clama, o fundo profeta exclama, né? Não há dois Espíritos Santos. Não vai levar um para um lado, o outro para o outro, o outro para o outro, uma divisão, não. O Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu de que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros, e então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. É por isso que a nossa segurança está aqui.
A noiva não precisa de nada mais. Nós temos confiança no que Deus nos deu. Nós confiamos no mensageiro que Deus nos deu. Nós não precisamos de saber nem das falhas dele. Isso não diminui nada, porque eles são dele e Deus trabalha com eles. Não queira ficar sabendo das falhas do seu irmão. O que isso vai mudar na sua vida? Não acrescentará nada. Sim, então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. Na página 224 das eras da igreja, veja o que o profeta disse: os 7 mensageiros cheios do Espírito são do Senhor. Eles podem ser repudiados, eles podem ser questionados. Realmente, para mentes humanas, agora nós não estamos aqui andando nesta altura da caminhada da igreja com mentes humanas. Você não poderá permanecer na caminhada com mente humana, tentando entender, olhando para a razão. Realmente, para mentes humanas, eles podem nem mesmo parecer qualificados. Parece que não é qualificado, não sei se o tempo vai dar, né? Aí o próprio João, aqui na Bem-aventurança Esquecida, falou para os discípulos: vai lá, pergunta se é ele. João tinha a unção, tinha deixado ele, e Satanás estava bombardeando a mente dele. E na mente humana ele falou: será que é ele mesmo o Messias? Mentes humanas, para mentes humanas, eles podem nem mesmo parecer qualificados. Entretanto, eles são os mensageiros para suas eras. Agora, o profeta está falando de mensageiro para a era. Você aplica isso na nação, você aplica isso lá na sua cidade, você aplica isso lá na sua casa. O apóstolo Paulo disse que não se deve ter demandas entre nós. Por quê? Você sabe que você vai julgar o mundo? Nós vamos julgar os anjos. Enviado, você é um enviado para essa hora. Veja, entretanto, eles são os mensageiros para suas eras. Deus usou um Abraão, ele mentiu. Ele usou um Moisés, ele se rebelou. Aí o pastor Jonas leu na abertura, na oração do irmão Brano, olha quão profundo é. No início da mensagem: te agradecemos do profundo do nosso coração pelo Senhor Jesus, que é a nossa vida, e nele não encontramos falha. Nele nós não encontramos falha, nele, e nós estamos aqui por sua graça. Olha para você mesmo, você vai encontrar falha ou não vai? Vai. E se Satanás puder te apanhar nisso, ele vai bombardear sua mente, e por fim você mesmo estará dizendo: eu não vou no arrebatamento, estou desqualificado, não vou, não sou digno, porque eu tenho tal falha, eu tenho essa, eu tenho aquela. Precisa daquela fé, estar lá dentro e mover. E você pega aquela lata de tinta e joga nessas acusações de Satanás. Diz: mas o sangue de Jesus me lava e me purifica dos meus pecados. Satanás, nós não estamos aqui olhando para o homem, nós estamos aqui olhando para o interior. Nele não encontramos falha,
mas encontramos falhas em nós mesmos. E aí você vai lá para Eclesiastes 7:20, está escrito assim, ó: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Aí Deus chamou um Abraão, era escolhido dele? Era. Ele mentiu. Deus deixou Abraão de lado quando ele mentiu? Ele deixou de ser chamado, escolhido por Deus? Deus usou um Abraão, ele mentiu. Ele usou um Moisés. Moisés, na caminhada dele, a hora que o povo apertou ele, o profeta disse aqui, ó, ele rebelou. Um Jonas, ele desobedeceu. Ah, Senhor, na mente humana, se for tentar entender, nós dizemos, por que o Senhor não chamou um que a primeira vez que o Senhor falasse com ele fosse? O Senhor teve que arrumar um peixe. Deus sabia que ele ia desobedecer? Sabia ou não sabia? Sabia. Não apanhou Deus de surpresa, não. Ah, aleluia! Ah, mas o que tem dentro do nosso interior, o que está aí dentro desse peito fraco, aí não há engano. Nós ouvimos aqui no programa de rádio, nós não temos o bicho por dentro, por fora é cheio de picadas do sabiá. Quantas vezes tem mãe, pais que choram com você, pastor, no escritório, porque tem que parar e olhar para a família, para os filhos, e tem pai que chora e diz assim, pastor, eu não é o meu filho, a feição dele mudou toda, foi enredado com o mundo, se foi, não é o meu filho, aquele filho que eu criei, no trabalho das crianças, vindo para a igreja, Satanás manchou ele, e ali aquela mãe chora, aquele pai chora, você pastor chora, põe ele nas mãos de Deus. Papai, mamãe, você está com seu filho assim? Põe ele nas mãos de Deus agora, e creia que tem um dia que Deus trabalhará com ele, porque lá nesse interior é puro, é eleito. Nós tivemos batismo na última Santa Ceia lá em Uberlândia, irmão sendo batizado, que o pai já partiu há muitos anos, e eu disse para eles, há quantas vezes, irmão Eusébio, os irmãos aí estão ouvindo, né? E ele com a voz, tinha uma voz rouca, e ele entrava no escritório e dizia, pastor, ora pelo meu filho Vilmar. Irmão Vilmar, está ouvindo? Ele não está aqui, mas eu sei que o lugar dele é aqui, pastor. Partiu, foi embora, o irmão Eusébio, passou os anos, de repente, ó, quem está entrando para dentro dos cultos e ouvindo as reuniões, irmão Vilmar. Deus não perde um filho seu. E às vezes aqui nesse exterior nós vamos ser feridos. Toda espécie de luta terrena que nós estamos sofrendo. Eu tenho dito para os irmãos ali, não está mais na hora de dizer assim, isso não pode acontecer comigo. Não, isso eu não aguento. E isso eu não suporto. E às vezes nós proferimos já o julgamento antes. Se acontecer, eu faço tal. E quando nós expressamos, quem ouve? Satanás ouve. E aí, meu irmão, quase que você pode escrever assim, você vai ter que passar por aquilo. Não está na hora. Nós podemos dizer assim, tudo pode acontecer conosco. Deus permitiu com Jó.
que era justo. Tudo pode acontecer conosco, mas se suceder, se acabar a família, se filhos te deixar, quantos pais amargam ver o filho saindo de casa? Tudo pode acontecer, mas se suceder, nós temos um general conosco na batalha, te dará força para você vencer, e você não perderá a presença dEle. Aleluia! Olha para o natural, olha para o natural, a natureza está falando, tempo de chuva é seca, terremoto, tempestade onde nunca teve, fim dos tempos, isso é sinal para nós que é fim dos tempos, e nós mesmos temos que parar de olhar para o exterior, olhe para a promessa. É Ele que prometeu, não é bondade minha, não é bondade nossa, é porque Ele prometeu, Ele cumprirá isso nas nossas vidas. Deus usou um Abraão, ele mentiu, aí você aplica aqui essa escritura, então não tem, na verdade não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Deus usou um Abraão, ele mentiu. Ele usou um Moisés, ele se rebelou. Um Jonas, ele desobedeceu. Um Sansão, ele pecou. Eu estava pensando, estava pensando nesse quadro de Sansão. Deus usou um Sansão, ele pecou. Não tinha nenhum escolhido lá nos telhados dos filisteus rindo de Sansão, não. Porque ele pecou. Você acha que tinha um escolhido naqueles dias? Os filisteus agora pegou Sansão mesmo, a coisa está esquisita, e quer saber, até é bom que ele pecou mesmo, eu vou lá, ficar no telhado junto com os filisteus e rindo de Sansão, teria morrido, porque mesmo Sansão tendo pecado, Deus fez brotar a força. O propósito de Deus não vai ser destruído por Satanás. Era Deus trabalhando através daquilo. Para a mente humana é difícil de entender. Usou um Sansão, ele pecou. Um Davi, ele matou. O que Davi fez, se for andar com Davi, irmão, só por revelação? Para ficar com Davi. E você fica pensando na hora que Deus mandou Samuel ir lá na casa de Jessé, vai lá, vou escolher um, segundo o meu coração, eu vou escolher um que vai reinar segundo o meu coração. E Samuel chegou lá, a hora que ele viu o primeiro filho, foi o primogênito de Jessé, ó como que é o humano. O próprio Samuel olhou e falou, ele deve ter pensado, gente, já sei porque que Deus me mandou aqui. Olha aí o primogênito, está aí o rei de Israel. Deus veio e disse, não é. Deus não vê como o homem vê. Deus olha para o coração. E aí muitas vezes você vai olhar para, se você olhar para aquela família que está passando aquela fase difícil, você vai proferir o julgamento errado. Não, Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajude a tirar o exterior, ver como o Senhor vê, nos ajude. O próprio Samuel falou, não é, passou todos, não tem mais um.
Tem, mas... tem, mas não deve ser não. Ó humano. Era Davi. Quando Deus estava mandando Samuel ungir Davi lá, Deus sabia o que Davi ia fazer lá na frente? Sabia ou não sabia? Sabia. E Deus fez? Fez. Deus deixou? Deixou. O que nós vamos fazer? Aí é onde nós temos que parar, e o profeta disse assim: pode porventura o barro dizer ao oleiro que ele errou? Nós somos barro, ele é o oleiro. Ele faz conosco o que ele desejar. Ele levanta, ele faz cair, ele levanta novamente, ele amassa. Não sejamos tão rebeldes a ponto de indagar o nosso oleiro e dizer que ele errou. Senhor, tem misericórdia de nós. Volta lá para Gênesis, quando a terra estava tão corrompida, a ponto de você ler lá que Deus arrependeu de fazer o homem. Deus arrependeu, mas teve um lá que achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E aí eu tenho pregado para os irmãos e dito, aí você anda com Noé, tão maravilhoso, que Deus chamou Noé, e você vê aqui essa passagem, Deus arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E aí Deus disse: Noé, você vai pregar 120 anos, você vai salvar, faz a arca. Quando Deus chamou ele aqui, Deus sabia o que Noé ia fazer lá no final da sua vida? Sabia ou não sabia? E Deus evitou? Não. Aí terminou, eles descem da arca, a gente fica olhando assim, pensando: irmão, andar com homens que Deus usa, você precisa ter revelação, que estar completamente rendido nas mãos de Deus, é um Davi matando Golias, é usado por Deus também, mas nessa hora é glória, é vitória, porque o gigante caiu. Mas Deus ainda é com Davi, quando ele age daquela maneira, é permissão de Deus. Estranho para a mente humana, esquisito. E pela mente humana não anda, tropeça. Noé prega 120 anos, e eu disse assim: Deus podia ter falado para Noé: Noé, ele não é onisciente, onipresente, onipotente, conhece todas as coisas, desde o princípio ele conhece o fim. Começa aqui, você começa a sua vida aqui, Deus já viu o fim, sabe a trajetória que nós vamos passar. É por isso que o profeta diz: nada acontece com o Filho de Deus por acaso. Nenhum problema que você está passando não sucede sem a permissão de Deus. Mas pastor, como isso? Esse problema feio, terrível na minha família, Deus permitiu? Sim, Deus tinha visto antes da fundação do mundo. E as provas, elas nos aperfeiçoam, molda o nosso caráter, mostra do que nós somos formados. E você pensa que Deus tem dó? Deus tem dó de nós? Tem hora que nós, como humanos, nós caímos na dó. Eu sempre brinco, meu filho José Paulo está aí, né? Quando ele era pequenininho, menor, 3 anos de idade,
quando os outros irmãos judiavam dele, né? Aí tinha hora que ele parava e falava assim: tadinho de mim. Ah, não, tadinho de mim. E às vezes tem hora que nós ficamos assim: ah, não, Senhor, tadinho de mim. E você acha que Deus vai ter dó de nós? Ele podia tirar todos os problemas. Pode esperar que Deus vai te arrochar, Deus vai te apertar, Ele vai permitir mais prova. É por isso que nós não estamos assustados. Terminou essa, pode vir uma pior. Terminou essa luta na sua vida, você venceu, prepara, virá uma mais forte. Mas isso vai nos aperfeiçoar. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou esta boa obra, aperfeiçoará. Ele está nos aperfeiçoando. Do contrário, Deus mesmo poderia barrar. Noé, você teve um ministério glorioso, você achou graça aos meus olhos, eu te chamei, você pregou, mas como eu já vejo lá no final, eu sei que você vai descer da arca, e Deus está olhando de lá e vendo Noé lavrar a terra para plantar uma vinha. Estava vendo ou não estava? Eu disse: Deus podia ter colocado Noé para tropeçar numa pedra, para morrer é tão fácil. Nós passamos aí nessa pandemia. Ah, irmão, Deus podia ter colocado Noé para tropeçar numa pedra, caía, batia a cabeça na outra pedra, morreu, acabou. É porque, Noé, eu vou fazer isso porque eu sei que você vai plantar essa vinha, você vai beber o vinho, vai ficar nu no meio da casa, isso vai dar um problema, Noé. Eu vou evitar isso. Deus evitou? Não. Aí Noé planta uma vinha, embebedou-se. Aí lê depois no Velho Testamento aqui o que é que a Bíblia fala do vinho. O que é que fala do vinho? Aí razão eles tinham para dizer: Noé foi um irresponsável. Na mente humana. Veja, bebeu do vinho, embebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda. Ah, não, Senhor, nós vamos parar aqui. O barro, se for com a mente humana, o barro vai começar a discutir com o oleiro. Ah, não, Senhor, o Senhor errou. Deus errou? Não, Deus não erra. Tudo está no cronograma de Deus. Nós estamos aqui nessa noite no cronograma de Deus. Não, Senhor, um homem que Deus abençoou tanto, que ajudou, agora, não, Deus não vê como o homem vê. Deus estava trabalhando através disto. E aí viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Um agiu dessa maneira, e os outros, e então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Aí você joga a referência aqui, ó, nessa atitude aqui de Sem e Jafé, quando eles foram virados, cobrindo, na referência cai lá em 1 Pedro 4,8. Vamos ver o que fala 1 Pedro 4,8. 1 Pedro 4,8. Mas sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Tenham amor uns para com os outros. Porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Ah, Senhor, então o Senhor estava permitindo aquilo para ver quem tinha amor? Ah, Senhor, o Senhor queria que exercesse um pouquinho de amor. Oh, Jesus,
É por isso que é Deus usando. O humano vai errar, vai falhar. Sim, ele usou um Davi, ele matou. Ele também usou um Josué e um José. Ele usou. O que Josué teve na caminhada dele para dizer que o desaprovou? E um José? O profeta está mostrando, sim, usou. Teve homens que foram, mas veja, e aqueles com defeitos graves são muito mais numerosos do que aqueles cujas histórias parecem ser perfeitas. Ah não, irmão Brano, o senhor ainda disse aqui defeito, podia ser, vamos dizer assim, um defeitinho, mas é defeitos graves. Veja, todos são muito mais numerosos do que aqueles cujas histórias parecem ser perfeitas. Todos foram e são dele. Abraão deixou de ser dele por causa da falha. Jonas deixou de ser dele por causa da falha. Ninguém ousa negar isso. Ele os usou pelo e através do Espírito Santo que ele pôs dentro deles. Para o seu próprio mestre, eles permaneceram de pé ou caíram. E em todos eles foi cumprida a soberana vontade de Deus. Deixe que a história externa tente refutar tal coisa. E isto mesmo assim permanece. O Deus eterno ainda anda entre os candeeiros de ouro e envia seus mensageiros pelo seu Espírito com a palavra ao povo de cada era. Podemos dizer glória a Deus? Nisto nós estamos confiados. Olhe para o que Deus pôs dentro de você. Não deixe esses problemas terrenos de lado e sinta essa presença de Deus te abençoando. Deus os abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus, louvado seja o nosso Deus. Esta mensagem trouxe a harmonia do Espírito Santo no nosso meio. Louvado seja o Senhor. Podei-vos assentar, irmãos. Graças a Deus. Por dentro você não tem bicho, é apenas a bicada do sabiá por fora. Isso nos encoraja, nos anima nesta noite. Nós estamos no final de mais um culto abençoado. Aleluia. Eu estou surpreso com o que Deus tem feito. Eu nunca me acostumei e não quero me acostumar com aquilo que Deus tem feito e fará em nosso meio. Agora, a boa notícia,
é que os pastores e as suas esposas e familiares passarão aqui. E o restante dos irmãos sairão pela porta 10. Então, pastores e familiares aqui, e o restante dos irmãos saindo pela porta 10, contornando, e os diáconos estarão lá fazendo a ordem. Deus nos abençoou mais uma vez. Avisos de amanhã. Temos alguns avisos aqui. A visita ao escritório do pastor Joaquim Gonçalves, à minha direita, no átrio 2. Quem quiser visitar o Memorial Fé para Vencer, lá em cima, na saída número 1, os diáconos vão te orientar ali no balcão dos diáconos. E amanhã, companheirismo às 15h30 e o período de louvor às 17h20. Quem for cantar às 17h20 tem um ensaio às 14 horas. E o programa às 18h30 segue o culto Mais Bênçãos, e esta festa espiritual vai continuar. Despeça do seu irmão, da sua irmã, dizendo: Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Está